E aí? Somatório, ursinho Ó, carinhoso. hoje eu Mano, tô, olha a farda do eu tô rapaz. uniformizado. Você vai brincando, olha lá. Linux Chips On Air, precisa voltar a falar nisso, Linux Chips On Air, hein? Faz uma cota que não tem, mano. Cadê? Esses Eu vou podcasts que arrumar um somem, eu vou te falar, hein? Hã? É Linux Tips On Air, Boteco do Soma, tudo Soma. Um dia desse me xingaram, porque eu tinha parado com o Boteco do Soma. E tem que voltar. Vai voltar, gente, prometo. Volte mesmo, porque eu quero participar. Porque eu participei uma vez, eu acho, uma ou duas vezes, mas quero voltar a participar e eu quero também ajudar. Quero meter umas raids lá pro senhor somatório. Tá ligado? E receber umas raids, né, mano? Porque, tipo. Claro. Mas tu tá no meu auto-host, né? Tu começa uma transmissão onde o meu canal começa a transmitir o teu. Caralho, que sensacional. Valeu demais, mano. Valeu demais. Muito obrigado. E, ó, vocês sigam o Somatório. Olha só o Somatório aqui, o Twitter do Somatório. Lembrando, como que é o URL aqui do Twitter? É Boteco do Soma, né? Não, a Twitch é barra somatório também. A barra Soma, então ficou fácil. Boteco do Soma é o nome do programa lá do canal, mas o handle, o usuário Somatório. Então, twitch.tv/somatório. Depois colhem lá e fortaleça. Olha só, colocar aqui, ó, o Somatório. O Somatório é um dos caras mais da horas que eu já segui no Twitter. Eu discordo do Braga Mate. Eu discordo porque eu acho que o Somatório é o cara mais foda, mais da hora dessa comunidade toda de DevOps. Se juntar todo mundo, não dá um braço do que o Somatório faz. Olha só. twitch.tv/somatório, tá aparecendo aí na tela agora para todo mundo acompanhar. Vou mudar aqui para o Francisco. Tá muito fácil para o Francisco. Então eu vou vir aqui ó, no Speed Flow aqui. Tava esquecendo já o Francisco lá. Vamos então seguindo agora. Senhor Somatório, eu não vou ficar falando muito com você. Eu queria falar, inclusive você vai estar lá no nosso querido idolatrado mutirão, e lá a gente vai poder conversar de montão, certo? Porque lá vai ter bastante tempo, mas aqui estamos avechados, né? De tempo. Inclusive, a Ellen já tá aqui. Ellen, estamos 15 minutos atrasados, Ellen. Segura, vai dar tudo certo. Desculpa. Vou liberar o palco aqui pro Somatório. Vai lá, Somatório. O palco é seu mais uma vez. Muito obrigado e arrebenta. Só compartilha a tela comigo. Já vou compartilhar aqui. Inclusive, enquanto eu vou compartilhando, queria perguntar pro pessoal se vocês gostaram da minha palestra que teve de madrugada aí, tá? Porque eu tenho um alter ego que se chama Hugo. Puta, pior que é mesmo, né? É igual o meu, velho. Então, ó, tá aí, ó, Hugo pro Somatório. O Hugo foi dormir, o Hugo não aguentou, eu acho, hein? O Hugo, acho que sim. Mano, arrebenta a Soma. Então tá, vamos começar aqui, vou falar sobre o Postmortem, já que foi o mais votado lá no Twitter. Caso vocês tenham ficado curiosos, o cara pensou em várias coisas para fazer e tal. Não, é que eu sou malandro, gente. Eu peguei umas palestras que eu já tenho feitas, que eu gosto muito, e perguntei o que vocês queriam ver. Tipo isso, tá? Como sempre, desculpem o nervosismo se eu ficar falando. Queria também pedir desculpa pro intérprete aí, que como eu tô nervoso, provavelmente vou falar rápido. Então, vamos lá. Ó, o Hugo tá aí, ó. Falou que tava em reunião. Vamos lá, então. Tá? Eu queria começar falando para vocês que falhas são inevitáveis, gente. Não adianta. As coisas vão falhar. Tu pode fazer o sistema perfeito, a infraestrutura perfeita, tá? As coisas vão falhar, não adianta. O que a gente pode fazer o máximo é tentar arrastar elas para acontecer o mínimo possível, mas elas vão acontecer, não tem jeito. Tudo, né? A gente não é perfeito, logo o que a gente cria também não é, tá? Mas elas também, elas são uma boa fonte de aprendizado, tá? Eu quero ver alguém aqui me falar que aprendeu mais sem estar errando do que errando. Para mim, pelo menos, a maior fonte de aprendizado para mim até hoje sempre foi quando alguma coisa acontecia de errado. E uma coisa legal da fonte de ela ser uma fonte de aprendizado é que a gente não precisa aprender só com o que a gente falha, tá? A gente aprende também com as falhas dos outros. Se os outros falarem sobre elas e contarem o que aprenderam e tudo mais, a gente pode aproveitar para aprender também. E o que é um postmortem? É exatamente essa ideia, tá? O nome postmortem é a mesma coisa que, traduzindo em português, sempre me dá um branco disso. Quando tu pega o morto lá e abre ele e vê o que aconteceu com ele, tá? Autópsia. Postmortem é uma autópsia, tá? E no nosso caso aqui é uma autópsia
do incidente que acontecer, tá? Então, basicamente, a gente vai descrever o que aconteceu, qual foi o impacto que ele causou, como é que a gente fez para reduzir ele ou para resolver ele, e o que deve ser feito para que não aconteça de novo. Basicamente isso, tá? Quem disse isso não fui eu, foi os autores lá do livro de SRE da Google, tá? Eu não lembro os autores, eu devia ter colocado o nome de cada uma das pessoas, porque é um capítulo que foram X pessoas que falaram, eles falam lá, erro meu, desculpem, mas se olharem lá vai estar lá o nome das pessoas, tá? Nossa, não tá passando. Uma coisa que... tá. Então, uma coisa que é muito importante é a gente ter a ideia de blameless, ou sendo mais correto, assim, usando o termo correto mesmo, seria blame aware, tá? Porque o que acontece? A gente tem o viés, não adianta, a gente tem o viés de botar culpa, tá? Mesmo que seja, então, mesmo que muitas vezes é automático, às vezes a gente não percebe que a gente está sendo blameful, né? Mas então tem esse termo blame aware, a gente sabe que a gente tem esse viés e vai lutar contra ele, essa é a ideia, tá? É que eles sejam, né? Porque o que acontece? Se tu ficar apontando o dedo para as pessoas e falando, é tua culpa, tu que fez isso de errado, essas pessoas, o que elas vão começar a fazer não é pegar e falar, tá, então, eu fiz tal coisa, será que tem a ver com isso? E assim vai indo. Elas vão se fechar porque elas têm medo de que as pessoas fiquem apontando o dedo para elas. Então é a mesma ideia. Quando a gente tem uma cultura, né, de não pôr a culpa nas pessoas, ou pelo menos lutar com essa nossa ideia de botar a culpa nas pessoas, a tendência das pessoas é serem mais abertas a contar o que realmente aconteceu nas coisas, tá? Elas não vão tentar esconder alguma coisa, porque elas sabem que se elas falarem que cometeram um erro, tá tudo bem, todo mundo erra, e as pessoas vão lidar bem com isso. Elas não vão tratar elas mal ou coisa do tipo, tá? Os melhores momentos que eu tive de falar de incidente ou coisa assim, foi os momentos que eu comecei, em alguns lugares que eu trabalhei, em que eu notava que as pessoas me tratavam bem, mesmo eu falando, assim, e com o tempo eu fui criando essa cultura de falar assim, ó, eu fiz tal coisa de errado, eu acho que fui eu acho que isso aqui pode ter causado, né, causado não, né, mas auxiliado nesse problema e coisas assim, mas eu via que muita gente que não tinha passado por esse tipo de cultura antes, elas ficavam mais fechadas. Até elas se abrirem leva muito tempo. Então, entenda que de início as pessoas não vão começar se abrindo se a empresa não tiver essa cultura, tá? Mas se implantarem de fato a cultura, não é simplesmente falar, eu sou blameless e pronto, agora eu sou blameless. Gente, ser blameless não é simplesmente não demitir ou não falar, ou não ficar xingando a pessoa, coisa assim, tá? Porque se tu pega e fala assim, não, ó, eu não demito ninguém por cometer um erro, mas daí a pessoa comete alguma coisa, e depois toda reunião que tu tiver a chance, tu faz uma piada sobre aquilo que a pessoa fala, ou fica, não façam igual tal pessoa, porque aconteceu tal coisa. Isso estão sendo blameful, tá? Não é só, não, eu não demito, então eu sou blameless. Notem isso, esse tipo de piada muitas vezes é mais cruel do que demitir a pessoa, às vezes, tá? Não que eu tô dizendo que prefiram demitir as pessoas, mas alguns casos é extremamente cruel, tá? Todos os casos é cruel, mas para algumas pessoas isso é muito cruel mesmo, tá? Tenham essa noção de que nem todo mundo encara as coisas que vocês fazem do mesmo jeito, que vocês acham que é só uma piada para elas, vocês estão sendo muito cruéis com elas, tá? Eu tô tentando ser rápido aqui, mas os slides não estão me ajudando hoje. Vamos, slide. Aí, de repente, vai pular vários, quer, né? Ó, viu? Recompensem quem fez a coisa certa. E com isso eu não quero dizer recompensar só quem comete, quem foi lá e arrumou as coisas e coisas assim, tá? É recompensar quem falou, ó, será que não fui eu que fiz tal coisa? Será que fui eu que fiz tal coisa? Não, né? Será que foi, ó, eu fiz tal coisa, será que isso tem a ver com o que tá acontecendo e coisas do tipo? Porque pode acontecer. E você tem de recompensar essas pessoas que fazem esse tipo de coisa, tá? E daí, como você for recompensar, tem N formas, tá? E, inclusive, eu já digo aqui que até onde eu sei, nas pesquisas que foram feitas, a recompensa de dinheiro ela é boa, mas ela é uma das piores recompensas que tem, no sentido de tu estimular as pessoas a fazer isso, porque quando tu recompensa ela com dinheiro, a tendência é ela esperar por isso, então se alguma coisa acontecer que ela vai receber menos, ou alguma coisa assim, a tendência é diminuir isso acontecer, tá? Mas tem um caso, por exemplo, que o Daniel Colchetti, que ele é, até onde eu sei, ele ainda é SRE lá na Google,
e ele contou que teve um caso de uma pessoa que estava trabalhando e ela fez um deploy de uma funcionalidade e ela começou a notar que todo mundo na volta dela começou a ser chamado para um war room. E ela começou, será que fui eu? Aí ela pegou e mandou uma mensagem: ô pessoal, eu acabei de fazer tal deploy e vocês começaram a se levantar e começaram a se preparar para resolver coisas. E será que tem a ver isso aqui? E daí, quando eles perceberam que tinha muito a ver, foi um dos fatores, e daí ele, né, comentou: ó, eu posso fazer o rollback aqui, tá tudo bem? Aí todo mundo falou, porque não adianta simplesmente pegar e sair fazendo, tá, gente? Avisa o que vai fazer, quando nesses momentos de crise tem de falar o que vai fazer antes de fazer as coisas e ver se as pessoas estão de acordo com isso, tá? Posso fazer aqui, daí fez o rollback e eles conseguiram arrumar, e daí essa pessoa foi, inclusive, mencionada numa reunião que tem, eu acho que é mensal, semanal, não sei como é que é, lá na Google, que os fundadores da Google mencionaram essa pessoa como alguém que fez a coisa certa, tá? Vamos, slide, me ajuda, pô. Tá, não deixem post-mortem sem revisão, tá? O que eu quero dizer com isso não escreva o post-mortem para ele ficar num cantinho juntando poeira virtualmente, tá? Porque se é para fazer isso, então nem faz, sabe? O post-mortem é feito para ser usado, para ser lido, relido, para as pessoas que não passaram por essa situação conseguirem entender como fazer para ter tão ou tão próximo das pessoas que estavam nesse incidente, conseguir tratar. Então, tem que estar bem escrito, tem de estar, as pessoas têm de ver, têm de revisar, não adianta só escrever e, tá escrito, tá pronto, larga lá de lado, tá? É para usar mesmo, aproveitem bastante, isso é uma ferramenta muito boa para aprendizado, como eu já falei, tá? Compartilhem com toda a empresa e, se possível, com os clientes, tá? Para mim, um dos melhores casos que teve de post-mortem foi o da GitLab. Não sei se vocês lembram, quando basicamente todo o GitLab saiu do ar e tal, daí eles fizeram todo inclusive durante o processo eles estavam eles fizeram uma live mostrando a War Room deles trabalhando, e depois quando resolveram tudo, eles emitiram lá um post-mortem contando tudo que aconteceu, né, retirando o nome da pessoa. Inclusive a pessoa disse que podia colocar o nome dela, mas eles não colocaram, só falaram que era uma pessoa, né, um funcionário. É muito bom ali, ó, o Dev Drops, ele comentou ali, ó, que é importante, né, que post-mortem não é um arquivo morto, e é bem isso mesmo, tá? Tem que ser uma coisa viva, as pessoas têm de olhar, revisar, fazer comentários, se for o caso, lá em cima dele e tudo mais, tá? Mas é importante, e assim vocês já também vão ter, o que vocês forem compartilhar com os clientes, vocês também criam uma ideia de transparência, tá? Vocês criam transparência com os clientes vão confiar mais em vocês, porque eles sabem que quando acontecer alguma coisa, vocês vão contar para eles, tá? Isso é muito importante. E compartilhar com toda a empresa, a ideia disso é tornar um conhecimento extremamente localizado, que é só as pessoas que estavam envolvidas naquilo lá, para se tornar globalizado, de todo mundo sabe do que estava acontecendo, o que aconteceu, como foi feito e tudo mais, tá? Não, a ideia é todo mundo saber, não é simplesmente ter uma coisa que a gente vai escrever, tá? Peça feedback da efetividade. O que eu quero dizer com isso, tá? É pedir para as pessoas lerem e perguntar para elas, tá, tu entendeu o que aconteceu? Consegue me descrever o que aconteceu? O que tu entendeu disso? Como é que tu faria? E esse tipo de coisa, tá? Porque é a mesma ideia, se tu não sabe se o teu post-mortem está sendo escrito de forma clara e tal, tu está escrevendo uma coisa que vai provavelmente ficar ali como um arquivo morto, como o Dev Drops falou, tá? Vai ficar jogado de canto ali, porque ninguém está entendendo, então as pessoas vão parar de ler, e é isso. Então, se tu tiver esse feedback de de certa forma, é meio que como se fosse assim, é como se fosse um post-mortem do post-mortem, mas não é um post-mortem do post-mortem. Vocês pedem a opinião das pessoas e vão melhorando, o que eu melhorei, o que eu podia fazer melhor, o que eu acertei, esse tipo de coisa, tá? Deixa eu ver o próximo slide. Minha máquina tá que tá hoje. Tá. Causa raiz, tá? Por que eu tenho, inclusive, deixa eu só confirmar se eu não pulei mais de uma aqui, mas eu acho que não. Causa raiz. Essa imagem, eu coloquei a imagem de uma árvore, tá? Eu devia estar descrevendo os slides, porque
pessoas surdas podem estar assistindo, e desculpem então, tá? Mas essa é a única slide que realmente importa a imagem, tá, pessoal? O que é quando a gente fala, porque é muito normal, quando tu fala tá falando de post-mortem, é muito normal ouvir alguém falando sobre que é importante encontrar a causa raiz do problema. Mas a gente tem de lembrar que a raiz de uma árvore, ela não é uma coisa única, tá? E é a mesma coisa no incidente, tá? Uma raiz de uma árvore, ela é bem espalhada, ela vai o máximo que ela consegue ir para pegar o máximo de nutrientes para essa árvore, e a mesma ideia quando acontece um incidente, tá? Tu não vai ter uma única raizinha ali que vai descer, ou sei lá que posição que ela vai ficar, em que aquilo ali, se resolvesse aquilo ali, vai resolver todo o problema, ou se isso aqui não acontecesse, não aconteceria esse problema, tá? São múltiplas coisas, então são várias raízes, tá? Então a gente chama isso de causa contribuidora, tá? No caso, são fatores contribuidores, na verdade, a palavra, o termo que o pessoal usa, tá? São várias coisas, não, também tentem, eu pelo menos tento ao máximo evitar aquela ideia da Toyota dos 5 porquês, porque a gente acaba limitando também a procura de coisas, muitas vezes a gente não vai encontrar em 5 perguntas o que aconteceu, tá? Não, tu não vai conseguir entender o todo só com 5 perguntas do que aconteceu. Então, tem o John Oswald, ele tem um texto que é sobre os infinitos porquês, tá? Que é tentar entender o porquê da coisa acontecer e ficar com essa pergunta até, na verdade, é como, os infinitos comos, que é infinite house. E é essa a ideia, tá? Não tenta encontrar uma causa raiz, tenta encontrar os fatores contribuidores do problema mesmo, tá? Para ter uma visão do todo do que aconteceu e não só uma causa localizada ali, tá? Tem um texto até do... tá me dando um branco do nome dele. Dr. Richard Cook, tá? Que é por que sistemas falham, ou por que sistemas distribuídos falham. E ele fala que sistemas distribuídos, eles são tão... eu não sei a palavra, como falar em português, tá? Vou portuguesar uma palavra em inglês. São tão hardenizados, digamos assim, eles são tão resistentes à falha, que é sempre várias coisas que vão acontecer, não vai ter uma coisa só, essa é a ideia. Inclusive esse texto é bem curtinho, é bem bom de ler, tá? Se vocês quiserem, depois eu mando o link ali para colocar no chat ali. Além disso, é importante a gente definir critérios, tá? Para saber o que vai disparar de criar um post-mortem, tá? Tem gente que fala, todo incidente faz um post-mortem, só que aí tu tem o risco, eu concordo em parte, mas tu tem um grande risco de ter tanto post-mortem, né, dependendo da situação, ter tanto post-mortem sendo escrito que ninguém mais vai ler. Então tem de cuidar, é isso, esse que é o ponto de atenção que eu tenho em fazer para tudo, tá? Mas pelo menos para incidentes que aconteçam em produção é muito importante, por exemplo. Ter alguns critérios já definidos, assim como está acontecendo, as pessoas sabem que é importante escrever um post-mortem para isso que está acontecendo, então elas já vão começar a se preocupar de que alguns dados vão ser necessários para escrever esse post-mortem. Então, a tendência é funcionar melhor a escrita do post-mortem quando tu tem essa ideia, assim, eu sei o que vai disparar esse post-mortem. Alguns critérios que a Google coloca no livro, tá? O link que tá aparecendo ali embaixo, gente, só para vocês saberem, é os links de onde eu tirei a imagem, tá? Os critérios que a Google indica, alguns deles, tem mais lá no livro, tá? Quando acontece algum downtime ou degradação, né, além de um valor definido, tá? Por exemplo, nem sempre quando cai um site, o que eu quero dizer com degradação é isso, por exemplo, às vezes é pior o teu sistema, o teu site ficar lento do que ele cair, tá? Dependendo da situação. Então tem de ter esse parâmetro definido, assim, saber o que é que dispara, o que é um incidente, enfim, né? E o que dispara o post-mortem, tá? Quando perde dados, isso é muito importante. Se alguém teve de fazer alguma coisa manual para resolver, tá? Que é a intervenção ali, ou o tempo para resolver algum problema levou mais tempo do que tanto tempo que for definido, tá? Ou se, por exemplo, quem detectou esse incidente,
né? Não foi o monitoramento, o sistema de monitoramento. Quem detectou foi alguma pessoa. Então, o nosso monitoramento está falhando e a gente tem de fazer esse post-mortem exatamente para melhorar essa parte do monitoramento. Nossa observabilidade não observou isso, tá? Fora isso, tem algumas considerações que eles colocam lá no guia do GSRE, no manual, na verdade, para ferramentas, né, que ela permite a colaboração em tempo real, tá? Ela tem de ter um sistema aberto para fazer comentários ou anotações nesse texto que foi colocado, e é bom se fizer notificações por e-mail, tá? A Google, pelo que eu sei, eles usam o Google Docs, tá? Eles têm um template em Google Docs e fazem lá. Tem muita gente que usa o Confluence, tem muita gente que usa texto, documentos, né, de escrito, sei lá, no Office, e coloca em algum diretório, alguma coisa assim. Tá? Só um pouquinho. A garganta tá ficando seca, deixa eu tomar uma água aqui. Tá, quando a gente vai revisar, tem alguns critérios que são bons a gente ter em mente quando tá fazendo, que é se os dados foram analisados, foram coletados para ser analisados, né, os principais dados, se as avaliações do impacto ali, elas estão completas mesmo, foi tudo isso que impactou, teve mais coisa, enfim, tá? E se a gente conseguiu identificar o suficiente de fatores contribuidores, lembra, não é causa raiz, é fator contribuidor, tá? Se o plano de ação está apropriado e o conserto desse bug está na probabilidade apropriada, o que eu quero dizer com isso? Não adianta tu criar um plano de ação, criar os tickets e esse ticket ficar lá para sempre no backlog, lá ad infinitum, e nunca rolar de alguém corrigir. Então, perderam, de certa forma, vamos dizer que perderam tempo fazendo isso, inclusive, porque não vai ser resolvido. Então, define a prioridade correta lá para, né? E se a gente compartilhou os resultados desse incidente, né, o que aconteceu, enfim, com os stakeholders relevantes, tá? O que é stakeholder? São as pessoas que têm interesse nesse serviço, tá? Se não me engano, aqui no livro lá tem essa frase que eu acho muito boa, tá? Que o nosso objetivo é compartilhar postmortems para a maior audiência possível, que poderá ser beneficiado do conhecimento ou lições aprendidas. Ou seja, a moral de escrever o postmortem é para o máximo de pessoas possíveis aprender com o que aconteceu com a gente e essas pessoas não passarem por isso de novo, tá? E por fim, tem aqui algumas recomendações, tá? É um vídeo do YouTube da Google. O outro é o livro da Google, lá do capítulo, na verdade, no livro de SRE, que fala sobre postmortem. E, por fim, para mim, o melhor guia até agora que eu li, tá? Se alguém tiver outros guias, por favor, me mandem. Mas até agora o melhor que eu li para escrever postmortem foi esse da PagerDuty. Tá bem completo, fala bem sobre tudo, inclusive como guiar a reunião da revisão desse post-mortem, tá? E então, no final eu não me apresentei, né? Quem sou eu? Eu sou entusiasta DevOps. Segundo o Jefferson, eu sou o ursinho carinhoso do DevOps. Eu ajudo na organização do DevOps Days Porto Alegre, São Paulo, Salvador. Agora eu estou dando uma mão mais ativa com o pessoal de Vitória para o ano que vem. E eu estava falando com o Gomex um dia desses, eu acho que não teve nenhum DevOps Days do Brasil que eu não tenha ajudado de alguma forma, pequena ou grande, mas todos eu dei alguma força, tá? Sempre por trás ali, nem tem por que ficar comentando, mas de quais ou o que eu fiz, enfim. E daí, por fazer todo esse rolo aí, toda essa ajuda e tal, eu fui convidado para participar do Core Team do DevOps Days, que é basicamente como se fosse uma equipe, é uma equipe de organizadores de DevOps Days que estão ali para ajudar outras pessoas a organizar o seu, tá? Inclusive, se alguém quiser organizar um DevOps Days na sua cidade, conversa comigo ou com o Gomex, ou manda um e-mail para info@devopsdays.org. Eu também organizo alguns meetups, né, de DevOps e de Docker. O meu site, se você entrar no layout, está meio bugado lá, mas eu vou arrumar, prometo. E eu também, né, eu e o Hugo, a gente faz parte de uma rede de clones, porque já encontrando várias pessoas idênticas a mim por aí. A pessoa que eu conheço mais, assim,
e que é muito parecida comigo, é o Hugo. A gente fica, tem muita gente que já falou que a gente estava em os dois na mesma chamada, as pessoas achavam que era eu ou ele com duas câmeras apontadas para si. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Mano, sensacional demais, como sempre, mano. O ursinho carinhoso do DevOps. Mano, você é a pessoa, uma das pessoas, é a pessoa mais, assim, dedicada, velho, que se envolve e ajuda tudo. Quando você falou que você ajudou todos os DevOps Days, mais do que só o DevOps Days, eu acho que a maioria dos eventos sobre DevOps você sempre tá fortalecendo aí. Isso é sensacional demais, mano. Demais mesmo. Parabéns, na moral mesmo. Na moral. Em relação ao post-mortem, mano, desculpa aí pela tosse, é sensacional, mano. É uma coisa que a gente precisa deixar mais tranquilo dentro das empresas, né? E post-mortem não quer dizer assumir culpa, não. É você pegar aquele problema que teve, desossar, dissecar, fazer autópsia, entender, corrigir para que aquilo não aconteça mais. Seja com você, da tua equipe, de outro time, de um cliente, seja qual for, o importante é conhecer e ter total entendimento do que está acontecendo lá com o problema, para que ele não se repita, não é verdade, seu Somatório? É verdade, isso aí. Falou perfeitamente. Eu podia nem ter feito palestra, ó. Só falar aí, ó, já resumiu bem a palestra. Você é louco, mas eu não tenho a mesma habilidade que você, não. E olha só quem eu vou colocar aqui na roda que tá chegando agora. A Ellen Corbis, mano, sensacional. Olha só, mano, dá uma olhada aqui, que peso. Convidados de peso sensacional aqui, Somatório e Ellen. Somatório, beijão. Se cuida, cara. Foda demais, muito foda mesmo. Adorei, mano. E tô te esperando lá no Mutirão amanhã, certo?